Crianças, vamos à nossa aula de ciências hoje, onde nós vamos falar sobre decomposição da matéria orgânica. Então, decomposição é um termo usado para descrever o processo natural pelo qual passam alimentos e animais após a morte, onde a matéria orgânica é degradada em partículas menores e em nutrientes. O processo de decomposição necessita de 3 fatores básicos: umidade, calor e oxigênio. Então, a decomposição é o que ocorre naturalmente com todos os animais, com todos os alimentos, tá? Após a morte. Tudo que morre passa pelo processo de decomposição, tá? Que ele vai pegar as partículas do nosso corpo, do alimento, do animal, e vai diminuir em partículas bem pequenininhas, tá? E em nutrientes. E para que isso ocorra, ele precisa de umidade, de calor e de oxigênio. Para que serve a umidade? A umidade garante a proliferação dos micro-organismos e permite que alguns esporos germinem. Então, para quê? Para proliferar os micro-organismos, aqueles, vamos dizer assim, aqueles organismos que são micro, que você não consegue enxergar, só a partir de microscópio, né? O calor acelera esse processo, pois aumenta consideravelmente o número de micro-organismos em pouco tempo. Então, ele precisa da umidade para proliferar, para aumentar o número de micro-organismos que vai fazer a decomposição. E o calor faz com que esse processo de micro-organismo aumente muito rápido. Por fim, temos o oxigênio, que é necessário para a realização da respiração celular desse micro-organismo. As bactérias e os fungos são os organismos que realizam o processo de decomposição da matéria orgânica para adquirirem a energia que precisam para sobreviver. Então, fungos e bactérias, eles são esses organismos, alguns micros, né? E eles retiram desses alimentos mortos, desses alimentos e dos animais, dos seres vivos mortos, os nutrientes que eles precisam, ou seja, eles se alimentam deles para poder sobreviver, né? Existem decompositores aeróbicos, que necessitam de oxigênio para realizar essas atividades, e os anaeróbios, que não necessitam do oxigênio, né? Vermes e lesmas entram nesse processo, auxiliam nesse processo de decomposição. Ao realizar o processo de decomposição, fungos e bactérias liberam para o ambiente importantes elementos químicos, como o carbono e o nitrogênio, que estavam presentes nos restos dos seres vivos e nos alimentos. Assim sendo, podemos concluir que os decompositores são organismos fundamentais, pois liberam para o meio substâncias que podem ser reaproveitadas por outros organismos. Esse processo é essencial para a manutenção da vida na Terra, pois garante a ciclagem de nutrientes. Ou seja, a decomposição é muito importante, porque os fungos e as bactérias, elas vão pegar o nitrogênio, que é um tipo de gás, e o gás carbônico, e vão devolvê-lo ao meio ambiente, né? Então, isso faz com que há uma ciclagem, um ciclo, né? Você vive, morre e depois volta para a Terra, volta para o meio ambiente. E o que aconteceria se não houvesse decomposição, né? A decomposição é um processo que faz com que esses nutrientes que são importantes retornem à natureza. Se isso não ocorresse, esses nutrientes ficariam perdidos, não ficariam disponíveis novamente. Então, o que poderia acontecer? A extinção de toda a espécie viva. Né? Todo mundo ia deixar de existir, porque ia quebrar um ciclo. Né? Então, morreu, então aquilo que precisa para manter a vida ia deixar de existir. E quando não é importante, quando a decomposição é prejudicial, quando a gente deixa perder os alimentos. Por isso que a gente guarda muitos alimentos em geladeira, por exemplo. Para quê? Para conservar o seu tempo útil, os alimentos mais perecíveis, né? Então, essa é a importância da decomposição, tá? Ela para manter a permanência das espécies vivas no planeta Terra. Então, a tia Débora agora quer que você faça
a atividade do documento 11, tá? Faça e manda para mim, tá ok? Beijo.